Sexualidade na infância é um dos assuntos que mexe com os pais e que eles ficam muito em dúvida do que devem falar e fazer com as suas crianças. Então hoje nós vamos entender como podemos abordar isso com as crianças de uma forma muito natural. As crianças, desde muito pequenininhas, apresentam questionamentos, curiosidade com relação ao seu corpo. Então elas querem descobrir o que acontece com o seu corpo, de onde sentem prazer, o que acontece com seus genitais, por que menina tem pipi, popoque, por que menino tem pinto e como que acontece então para nascerem os bebês. E muitas perguntas são feitas a partir daí pelas crianças ainda muito pequenas. O que acontece é que podemos ficar atentos a isso e responder ao que elas perguntam, sempre de acordo com a idade delas e com as informações que elas estão nos solicitando. Se uma criança de 3 anos, por exemplo, pergunta como é que o bebê chegou na sua barriga, mamãe, para o meu irmão nascer, nós podemos falar sobre reprodução, sobre que o pai e a mãe namoram, que eles se gostam, que eles se beijam e que essas coisas acontecem com os adultos e a partir daí os bebês vêm ao mundo. Então podemos e devemos explicar as coisas às crianças desde muito pequena, sempre com respostas verdadeiras, claras e adequadas à idade de cada um. Um assunto importante nisso tudo é a masturbação infantil. Algumas crianças desde muito cedo se masturbam, então elas se esfregam em alguns locais, colocam a mãozinha perto do genital e ficam mexendo. E isso pode acontecer em qualquer local, seja em casa, ou na escola, ou na casa de parentes. E muitas vezes isso preocupa demais os pais, eles não sabem o que fazer. Então vai aí algumas orientações quanto a isso. O grande problema de tudo isso, da masturbação infantil, é quando esse processo acaba tomando conta da vida da criança, ou seja, ela faz muito frequentemente o movimento da masturbação e aí ela se priva de se relacionar e de brincar de outras coisas. Ela vai se restringindo, não brinca mais, não mostra interesse por outras atividades, está sempre então voltada sozinha para esse processo dela e não se interessa por atividades normais da criança. Um outro problema disso é quando as crianças apresentam esse movimento de masturbação indiscriminadamente, ou seja, em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, em qualquer local. Aí nós precisamos também intervir, precisamos delimitar para ela quais são os momentos possíveis para fazer isso e quais são os que não pode. A gente precisa estabelecer limites claros quanto a isso. Alguns pais acham que a melhor forma é reclamar com a criança que ela não pode fazer isso. Falam que aquilo é feio, que não deve acontecer. Esse não é o melhor caminho. Precisamos então acolher essa criança, dizer que é uma experiência que realmente é prazerosa, mas que ela precisa fazer outras coisas também, que a gente não pode então com muita frequência se envolver nesse movimento de masturbação que é só ela com ela mesma. Ela precisa estar mais aberta às atividades infantis e que ela também encontre prazer nessas outras atividades. Então uma das coisas que podemos fazer é ajudá-la a ampliar o repertório e que também ela queira brincar com outras crianças, estar no convívio de outras crianças e que participe de tudo que seja infantil. Caso você observe que a sua criança está muito envolvida com a sexualidade, muito curiosa, perguntando muito sobre sexo para além da idade dela ou se envolve muito frequentemente em ações masturbatórias, procure ajuda. Um profissional psicólogo pode te ajudar.